dia, boa tarde, boa noite, vai depender do horário que você estiver vendo esse vídeo aqui. Bem, então nós vamos fazer com vocês, um Vale a Pena Ver de Novo, uma revisão aqui sobre o conteúdo para a nossa avaliação bimestral, tá? E serve também para o simulado. Então, olha só, o que é circunferência, pessoal? Circunferência é essa linha vermelha. O que essa circunferência tem de especial? Qualquer ponto dela vai estar à mesma distância do centro. Então, aqui, olha, aqui essa distância, a mesma é desta, que é a mesma dessa, que é a mesma dessa. Ele fala, olha, esse ponto que ele chamou de O é o centro da circunferência. Esse R aqui é o raio que representa a distância entre o centro e a circunferência. Então, nós vamos ler o quê? Circunferência de raio R. Um exemplinho aqui, ó. Qual é o raio dessa circunferência? Olha, o raio dessa circunferência é 5. E dessa aqui, pessoal, olha só, agora nós temos um raio aqui e um raio aqui. Eu tenho dois raios alinhados. Se o total é 12, então eu tenho... Poderíamos fazer uma equaçãozinha, né? Olha, R mais R igual a 12. R mais R, 2R igual a 12. R igual a 12 dividido por 2. Ou seja, o raio aqui ele vai medir 6. Verdade? 6 aqui, 12. Por que tem que ser 6? Porque o raio ele sempre vai ter a mesma medida. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho com arco, corda e diâmetro. O que é arco, pessoal? É uma parte da circunferência. Se eu pegar essa parte daqui até aqui, eu vou chamar isso aqui de arco AB. Posso falar arco AB ou posso fazer o quê? Fazer o AB e colocar um arco aqui. Tudo bem? Corda, pessoal. 2. Você tem 2 pontos na circunferência, aonde você quiser colocar. Se você traçar uma reta unindo os dois, isso aqui é uma corda, tá? Então, por exemplo, se eu traçar uma reta aqui, ó, pegar aqui, colocar aqui, certo? Isso aqui, então vamos lá de novo. Se eu unir, olha, se eu tenho 2 pontos, um ponto A e um ponto B, se eu unir os dois, isso aqui é chamado de corda. Olha, eu posso ter um ponto A e um ponto B. Unir os dois, uma corda. Agora, pessoal, então, uniu, vamos lá. Tem um ponto A e um ponto B e um segmento unindo os dois. Você vai falar, professor, isso é uma corda. É uma corda? É. Só que ela é uma corda especial. Qual a diferença que ela tem para as outras cordas? É porque ela passa pelo centro. Então, quando você tem uma corda que passa pelo centro, essa corda vai receber o nome de diâmetro. Ok? Olha, o diâmetro divide a circunferência em 2 regiões, denominadas semicircunferência. Tá ok? Vamos lá, então. Agora, olha só. Ele vai nos indagar sobre algumas questões. Ó. Se o raio de uma circunferência mede 7, qual é o seu diâmetro? Olha só, eu falei para você que o diâmetro, ele é o quê? 2 vezes o raio. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes 7. Então, aqui, o diâmetro vai ser quanto? 14. 14, no caso aqui que ele chamou de centímetros. Calcule o diâmetro, se o raio mede 10. Pessoal, o que nós vimos aqui? Que o diâmetro é o dobro do raio. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes 10. O diâmetro vai ser quanto? 20 centímetros. Calcule o raio. Agora, olha só, nós vimos o quê? Que se o diâmetro é o dobro, o raio é a metade do diâmetro, né? Então, posso falar que o raio é só eu pegar o diâmetro e dividir por 2. O raio é igual, o diâmetro é quanto?
26 por 2. O raio vai ser quanto? 13. E aqui, calcule o raio. Olha só o que nós vimos. Que o raio, ele é a metade do diâmetro. Então, nós temos o quê? Que o raio vai ser 32 por 2. Com isso aqui, eu tenho que o raio vai medir quanto? 16 centímetros. Ok? Então, vamos aqui. Outra coisinha bem legal, que é ângulo central. O que é um ângulo central? Olha só, nós temos aqui... Como é que nós temos aqui? Olha, nós temos aqui um ângulo. Duas semirretas formam um ângulo. Esse pontinho aqui é chamado de vértice. Então, se eu tiver um ângulo aonde o vértice ele está no centro da circunferência, eu vou falar que esse ângulo é um ângulo central. Eu poderia pegar isso aqui, ó, e fazer ele um ângulo central, ó. Oh, trenzinho, hein? Se eu colocar aqui no centro aqui, então ele vai ver, não está querendo ir. Mas depois a gente põe, tá? Sem problema nenhum. Então, o que que ele tem? Ó, a medida do arco, que é essa parte, é igual à medida do ângulo central. Ah, professor, que legal. Então quer dizer que se esse é igual a esse, então é só escrever, né? Quanto que vale x? X igual a 60 graus. Legal. E se eu vier aqui, olha, da mesma forma, o arco é igual ao ângulo central. E o ângulo central é igual ao arco. X igual a 50 graus. Tudo bem? Olha, nós temos aqui mais algumas atividades. Vamos brincar com elas aqui um pouquinho para você treinar. Já estou aproveitando e fazendo a correção, se alguém perdeu. Olha, o ângulo central é igual ao arco do ângulo. Ou seja, se os dois são iguais, quanto que vale isso aqui? 130. Olha como isso aqui vai virar uma equaçãozinha bem legal, ó. Eu tenho que o arco do ângulo, x mais 20, ele vai ser igual a quanto? Ao ângulo central. O que eu faço agora, pessoal? O que tem x fica à esquerda. Tem algum outro x? Não. Coloco igual aqui. O que está à direita, repete. Quando você passa de um lado para o outro, você troca o sinal. Quanto que é 70 menos 20? 50. Ou seja, por que o x vale 50? Porque se eu somar 50 mais 20, vai dar quanto? 70. Ok? Da mesma forma, olha, eu tenho que o ângulo central é igual ao arco de ângulo e o arco do ângulo é igual ao ângulo central. O que nós temos aqui, ó? Que 3x igual a 120. Olha a palavrinha igual, em vez de falar igual, a gente coloca o símbolo, né? X é igual a 120 dividido por 3. Quanto vai valer o x? 40, né? Aí, muito bom. Será que é verdade? Se no lugar do x eu colocar 40, 3 vezes 40, 120. Agora aqui, olha que interessante. Aqui, ele já me fornece tanto o ângulo central quanto o arco. É uma expressão algébrica, né? Então, vai ficar, ó, 2x menos 60 igual a x mais 20. Tá vendo, pessoal? Eu vou pegar o que está aqui, vou colocar o sinal de igualdade e vou colocar isso aqui. Tanto faz eu colocar esse aqui ou esse aqui primeiro, porque os dois são iguais, né? Então, o que tem x vai ficar à esquerda, olha. 2x. Esse x está para a direita, ele vem para a esquerda. Quando ele passa de um lado para o outro, ele troca o sinal. Como não tem nada aqui, é positivo. Então, ele vai vir para cá, menos x. Igual a 20. Olha, não está menos 60? Quando ele passa para o outro lado, ele vai passar mais 60. Quanto que é 2x menos x?
1x. 20 mais 60, 80. Mas, geralmente a gente coloca os graus aqui, tá? Então, beleza. Será que é verdade? Ó, 2 vezes 80, 160, menos 100, 60, 100. 80 mais 20, 100 também. Então, com relação ao ângulo inscrito, você já sabe. Ao ângulo central. Agora, qual que é a diferença? Olha, aqui, o ângulo central, essa pontinha aqui, ela estaria aqui, ó. Certo? O vértice, ele estaria aqui. Agora, se o vértice ele está em qualquer ponto da circunferência, ele vai ser chamado de ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, ele é a metade do arco do ângulo, que é a mesma coisa que o ângulo central, tá? Então, o que ele está dizendo? Olha, que se aqui é 60, aqui é metade, vai ser 30. Se aqui é 100, então eu posso falar o quê? Eu posso falar que o ângulo inscrito é igual ao arco do ângulo dividido por 2, que vai dar quanto? 50 graus. Tudo bem? Vamos lá, então. Olha só, esse aqui, o que a gente tem novamente? Isso aqui, pessoal, é para treinar, tá? Para você perceber, mas você já viu que é a mesma coisa. Então, eu falo que 40, olha, esse ângulo aqui é o dobro desse ângulo aqui. Então, eu posso falar que x é 2 vezes 40. Quanto que é 2 vezes 40? 80. Tá? Posso falar aqui, olha, o ângulo inscrito é a metade do arco. 90 por 2. X vai valer quanto? 45 graus. Ok? Então, vamos lá. O que eu tenho? Que o ângulo central é a metade do ângulo inscrito, que vai dar quanto? 60 graus. Tá ok? Olha só, agora que eu já tenho, vai dar para montar uma expressãozinha. Olha, esse ângulo aqui, x mais 30, é igual a metade desse ângulo aqui. 80 dividido por 2, não é? Então, eu tenho que x mais 30 igual a 40. Então, eu tenho que x é igual a 40 menos 30. Quanto que vai dar o x? 40 menos 30 é 10 graus. Verdade? 10 mais 30? 40. 40 é metade de 80. Ok? Da mesma forma aqui, ó. De que eu tenho que o ângulo central é igual... O ângulo inscrito é a metade do ângulo central. Quanto que é a metade de 110? 55. Ele fala para a gente calcular. Olha só, esse ângulo aqui, ele é o ângulo central. Então, ele vai medir quanto? Ele vai medir 40 graus. Por quê? O ângulo central tem a mesma medida que o arco do ângulo. E agora aqui é o ângulo inscrito, porque a pontinha dele está aqui. O ângulo inscrito é a metade desse ângulo aqui, né? Ok? Quanto que é metade de 90? 45. Será que tem mais alguma coisa? Não, pessoal. Olha, dessa parte, desse conteúdo, é isso aí. É você saber o que é ângulo central, que é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. O que é ângulo inscrito? É o ângulo que tem o vértice na circunferência. Saber que o raio é a distância entre o centro e a circunferência. Saber que o diâmetro ele é o dobro da circunferência. Se o diâmetro é o dobro da circunferência, o raio é a metade do diâmetro. Então, desse conteúdo aí,
que vocês têm que saber mais é isso aí, tá? Qualquer coisa vocês podem estar pegando alguma outra atividade para estar fixando um pouco mais. Ok, pessoal? Então, tudo bem, até o próximo conteúdo.